Nada do que vejo nesse quarto, nesta rua, nesta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia, de modo muito específico a qualquer coisa que veja. Esta mesa não significa nada. Esta cadeira não significa nada. Esta mão não significa nada. Este pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Então olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo que vês, pois este exercício não deve ser ritualístico. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Eu tenho dado a tudo em que vejo neste quarto, nesta rua, nesta janela, neste lugar, todo o significado que tem para mim. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira. Começa com coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar. Depois, aumenta o âmbito para fora. Vira a cabeça para incluir o que quer que esteja entre qualquer um dos lados. Se possível, vira-te e aplica a ideia àquilo que estava atrás de ti. Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível. Ao selecionar os sujeitos para a aplicação dessa ideia, não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo que vês em uma determinada área, ou introduzirás tensão. Meramente dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considera os sujeitos simplesmente como os vires. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, ou a uma mosca ou ao chão, a um braço ou uma maçã. O único critério para a aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado. Não tentes incluir coisa alguma em particular, mas certifica-se de que nada seja especificamente excluído. Prefácio. Este prefácio foi escrito em 1977 em resposta aos muitos pedidos para que se fizesse uma breve introdução ao curso de milagres. As 2 primeiras partes, como vê existir o que é, são de autoria da Helen Schuckman. A parte final, o que diz, foi escrita pelo processo ditado interno escrito no prefácio. Como veio a existir? Um curso em milagres começou com a decisão repentina de 2 pessoas que se unirem com uma meta comum. Seus nomes eram Helen Schuckman e William Tedford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Quem eram eles não importa, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo, menos pessoas interessadas no espiritual. O seu relacionamento era difícil e frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Helen, que recebeu o material, descreve a si mesma nesses termos: psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto.
O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam, e concluiu dizendo que tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto. Mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que, como o curso enfatiza uma e outra vez, é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para seus propósitos, suprindo-o com seu poder. Continuando o relato de Ellen feito na primeira pessoa. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi: esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava no caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar e representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu. E muito da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava que a voz dizia. Iria para ele no dia seguinte. Ele também datilografava o que eu lhe ditava. Imagino que ele tenha tido seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e finalmente o manual de professores. Apenas algumas modificações de somemos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. Os nomes dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem porque o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para um outro culto, ou o seu único propósito é suprir um caminho no qual as pessoas sejam capazes de encontrar o seu próprio professor interno. Como seu título indica, o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste em 3 livros, o texto de 721 páginas, o livro de exercícios para estudantes de 512 páginas e o manual de professores de 94 páginas. A ordem em que os estudantes escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem depende de suas necessidades e preferências particulares. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto a nível teórico quanto prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Declara explicitamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível como necessária. Manual na página 79. Apesar de ser cristão, em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem muitas outras, esta se diferencia de outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus no final. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercícios, sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê. O texto permaneceria, em grande parte, apenas uma série de abstrações que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão do pensamento que é o objetivo do curso. O livro de exercício inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo. A resposta pode querer ficar como uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução das lições, que enfatiza a experiência através das aplicações práticas mais do que comprometimento anterior a uma meta espiritual.
Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercício te apresenta. Outras podem até parecer bastante surpreendentes, isso não importa. Meramente te é pedido que aplique as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. E o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las, e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Alguma delas pode resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios, quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Livro de exercícios, página 2. Finalmente, o manual de professores, que é escrito em forma de perguntas e respostas, fornece respostas a algumas das perguntas mais prováveis que o estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, explicando-o dentro da estrutura teórica do texto. O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo, não um fim, que não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os seus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente, e quando vir a ele em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Livro de Exercícios, página 511. O que diz? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. E assim que um curso em milagres começa, ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É impossível não reconhecê-la, mas não é impossível mudá-la. Ela se aplica a tudo que Deus criou e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe a parte de Deus, porque Deus é e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real porque ela só permite que entre na consciência, o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante exatamente porque ele não é real. Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Não podes escapar sem ajuda porque tudo que tem os teus sentidos te mostra apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, de um lado, conhece a verdade, do outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando-nos a reverter com nosso pensamento e desaprender nossos erros. O perdão é o grande instrumento do aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento.
No entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Texto na página 47. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como vimos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que já está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Texto na página 12. Já que o amor é tudo o que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos, o que está faltando em nós mesmos. Amamos um ou outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade. E aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. Texto na página 378. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível e essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso, procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão, uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão, em lições que nos levam a despertar do sonho. Cada uma é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada é mais uma chance de perdoar a si mesmo perdoando ao outro. E cada vem a ser mais como um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente, no entanto, ele respondeu só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser a vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para o ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo ele é neutro, com tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego e do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete a força em vez da fraqueza, união em vez de separação e amor ao lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego, que fala
por ser pequeno e separado, parece falar muito mais do alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ter usado as suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo no lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo. A alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros de percepção, a reconciliação dos aparentes opostos aos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa agora vem a ser um pedido de ajuda, um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são todas de lado, postas, porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perdem o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele nos criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia, porque é finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos, tomando conhecimento de Cristo, que todos os nossos irmãos reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecemos todas as nossas percepções equivocadas e nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final à nossa viagem de volta a Ele.